Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos agora para a nossa sexta aula do nosso curso de SQL Server. E assim, hoje a gente vai aprender o comando que é mais falado e utilizado no mundo dos bancos de dados, que é o select. A gente não vai aprender tudo sobre select, porque o comando select ele é muito extenso, então a gente vai diluir o que a gente pode fazer com esse comando ao longo das nossas aulas, mas hoje vocês vão ter uma pincelada do que é esse comando e alguns outros comandos que a gente vai relacionar com ele. Empolgados? Então vamos lá! Uhul! Chegamos a uma aula super importante, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre a estrela do SQL, que é o Select. A gente já teve um spoiler nas nossas outras aulas, mas agora a gente vai focar um pouquinho mais nele, porque ele merece uns biscoitos, viu, gente? Porque ele realmente é a estrela. Então aqui, para que a gente usa o Select? O Select a gente usa para selecionar registros da nossa tabela, mas existem várias formas de nós utilizarmos esse comando, né? Então a estrutura dele é o Select, aqui a gente coloca asterisco, que significa all, tudo, a gente vai trazer tudo from da tabela de clientes, né? Então aqui o from é tipo, de onde que eu vou buscar todas essas informações? Da minha tabela de clientes. Então eu venho aqui, dou um select, então o que tem na minha tabela de clientes? Aquilo que nós, né, populamos na nossa aula lá atrás. O que vocês não sabiam, ou talvez sabiam, é que a gente não precisa sempre trazer todas essas colunas. Gente, a gente está trabalhando aqui, né, com o banco de dados da turma do Chaves. E depois eu vou até inserir mais registros aqui em off, para ficar mais legal. A gente está trabalhando aqui com um banco de dados pequeno, com poucas colunas. Mas se você for trabalhar com banco de dados assim, tipo de grandes e-commerces, gente, é muita coluna. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com Marketing Cloud Salesforce. Meu Deus do céu! 300, 400. Eu tenho tabela que tem 400 colunas, 1000, enfim, é gigantesco. Então, a gente nem sempre quando a gente dá um select, a gente precisa trazer todas as colunas, porque senão vai virar uma carroça, que demora muito. Então, você pode selecionar, às vezes, somente a coluna e a informação que você quer, ó. Como a gente consegue perceber nesse comando aqui. Aqui eu tô falando que eu quero selecionar somente o CPF, o nome e a UF da minha tabela de clientes. Meu Deus, mas que nervoso, tá tudo vermelho. Eu tenho um nervoso quando fica vermelho assim. Mas que coisa. Pronto. Vocês deem um Ctrl Shift R, tá? Pra dar uma limpada aqui, ó. Aqui vai ficar vermelho porque eu renomei a tabela mesmo. Mas tem uma aflição quando fica... Porque o que acontece, gente? Quando esse risquinho vermelho embaixo, é porque tá errado. Mas vocês viram que não tava errado, tava mostrando aqui que faltava recompilar, por isso, tá, gente? Recompilar, acho que é isso mesmo. Ou tô falando besteira. Mas agora sim, agora tá bonitinho, tá sem o risquinho vermelho. Voltando à nossa aula. Então aqui a gente pode selecionar somente as colunas que a gente acha que seria interessante. Como a gente viu aqui, eu selecionei somente o CPF, o nome e a UF. Outra coisa que eu posso fazer, um comando que é muito agregado com o select, é o distinct. Quer dizer que você quer que aquilo retorne de forma distinta, você não quer que venham duplicações naquele caso, né? E assim, tome muito cuidado ao usar o distinct, porque ele é muito demorado, porque ele pensa como que o algoritmo trabalha, né, por trás. A gente faz um select para o banco, ele vai pegar todos aqueles registros, ele vai ordenar, vai organizar aquela informação para retornar somente uma para você. Então é muito trabalho, é muito custoso o trabalho que ele tem, né, no background. Por isso que o distinct tem que ser usado com muito cuidado mesmo. Então eu venho aqui e falo que eu quero selecionar de forma distinta todas as minhas UFs da minha tabela de clientes. Então eu venho aqui, ó. Vocês perceberam que na minha tabela de clientes, ó, se eu vir aqui novamente, eu tenho 2 clientes de São Paulo, que é a Camila e a Chiquinha, tá? E aí, quando eu venho aqui, eu falo que eu quero selecionar distintamente, ele não vai aparecer 4 linhas, ele vai aparecer só 3 linhas, porque eu tô trazendo, ó, somente a UF de forma distinta, que são as nulas, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, outra coisa que eu posso fazer é contar a minha tabela. Então, contar a minha tabela, eu uso o comando count, né? Então, quantos registros que eu tenho na minha tabela? Então, eu venho aqui, conto, né? Select count from a minha tabela de cliente.
Então, quantos registros que eu tenho na minha tabela? Ele vai me retornar que eu tenho 4 registros. Então, eu consigo saber quantos registros eu tenho lá. Se eu quiser saber quantos CPFs distintos eu tenho, lembrando que a Camila e a Chiquinha possuem o mesmo CPF. Se eu quiser saber quantos CPFs distintos eu tenho, eu venho aqui, Select Count Distinct CPF from tabela de clientes. Então, eu tenho 3. Eu tenho 4 registros na minha tabela, mas eu só tenho 3 CPFs distintos. Isso aqui a gente usa muito para fazer análise de dados, tá, pessoal? Outra coisa que acontece, assim como eu posso ter tabelas com 400 colunas, eu posso ter banco de dados com milhares de linhas. E às vezes você não quer vir aqui e selecionar todo um banco de dados. Não quer que sejam, né, retornados para você todas as linhas daquela tabela, porque tem milhares, isso vai demorar demais para retornar esse resultado. Então eu posso usar um comando junto com o select, que é o top. Então eu venho aqui, dou um select top, e aí quantos registros eu quero retornar um só, e aqui eu coloco as minhas colunas, né? Então, se você colocar aqui, ó, você vai ver que ele já vai falar quais são as colunas que você pode trazer do cliente. Eu tô trazendo asterisco porque eu vou trazer todas as minhas colunas. Só que com o top ele vai me trazer apenas uma linha. Se eu quiser, eu coloco aqui, ó, 2 linhas, 3 linhas, ó. Aí já vai me trazer as 3, tá vendo? As 3 primeiras linhas. Se eu quiser, eu coloco 2. Então, aqui no top eu vou brincando e vou colocando quantas colunas, ó, quantos registros eu quero que ele retorne, só para eu ter uma amostra desses dados, para eu conseguir visualizar esses dados, certo? Agora, um outro comando que a gente usa muito, order, é um comando de ordenação. Então, eu venho aqui e eu posso usar junto com o select, eu quero ordenar por nome, né? Então, o que ele faz? Ele vai selecionar tudo da minha tabela de cliente, ele vai ordenar por ordem alfabética. Se fosse número, ele ia ordenar neste comando, tá? Se fosse número, ele ia ordenar do menor para o maior, usando dessa forma aqui, tá? Ó. O order, eu posso usar o comando ASCII, que é ascendente, né? E decrescente. Só que quando eu não coloco nada, ele já entende para mim que ele quer da forma ascendente, né? Então, como eu tô fazendo um order by em uma string, o que ele tá fazendo aqui no nome, ó? Eu tô falando que eu quero ordenar o select, o retorno da minha tabela, por nome. E aí ele tá ordenando por ordem alfabética, ele tá colocando Camila, Chiquinha, Kiko, Seu Madruga aqui em ordem alfabética e trazendo para mim. Pode ver que a Chiquinha, o ID dela é o 4. Né? E ela já passou para cá, por quê? Porque eu ordenei por ordem alfabética. Ah, se eu quisesse ordenar de forma decrescente, eu usaria o desk. Então, eu venho aqui, ó, e aí ele já vai me trazer quem primeiro? Seu Madruga, Kiko, Chiquinha, e eu sou a última, né? Porque meu nome é... Ah, se eu quisesse ordenar, por exemplo, por CPF. Não, CPF, data de nascimento. Ele vai pegar também aqui aqui, ó, do mais velho, né, pro mais novo. Então, eu tô pegando aqui a minha tabela e tô ordenando a data de nascimento. Então, ele traz quem? Seu Madruga, obviamente, né? Seu Madruga tem 1000 anos. E aí, eu e a Chiquinha somos as mais novinhas. Certo? E eu também posso ordenar de forma aleatória, né? Random. Então, eu posso usar o random, mas aqui a gente vai usar esse comandinho aqui, essa função, né? New ID. Então, eu venho aqui, tô falando que eu quero que ele traga para mim resultados aleatórios, tá? A gente usa muito isso para trazer amostras de dados. Ah, você vai modelar uma base, né, para sei lá, com modelagem estatística, qualquer coisa, seja uma amostra aleatória. Então, a gente usa muito essa seleção aleatória. Então, ó, se a gente ficar executando aqui, ó, pode ver que ele trouxe primeiro o ID 2. Aí eu vou executar de novo. Ele trouxe agora o ID 4. Aí eu vou executar de novo. Ele trouxe o ID 3, tá vendo? Ó, toda vez que eu executo, ele me traz o resultado diferente, de forma aleatória, ó. Vocês podem perceber. Certo, pessoal? Então, é isso, né? Certo, pessoal? Então, a gente viu hoje algumas coisinhas que a gente pode fazer com o nosso Select. A gente vai ver muito mais agora daqui pra frente, tá? Não esqueçam de me mandar mensagem se vocês quiserem esse script. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Curte, compartilha e manda pra todo mundo que você acha que vai ser interessante. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje só foi uma pincelada sobre o Select. Vocês não têm ideia do que a gente pode fazer com o Select. Assim, ele é muito, muito, muito poderoso. Então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas espero que vocês sejam tão empolgados quanto eu estou.
Beleza? Muito obrigada e até a próxima aula.